colaboradores, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um podcast e esse podcast é um podcast de milhões. Esse convidado é um convidado tão especial, tenho certeza absoluta que quando vocês verem, vocês vão se identificar e já vão logo dar um sorriso, porque ele traz autoestima, ele traz beleza e ele traz transformação. Então hoje nós vamos conversar e conhecer a história de um profissional muito reconhecido aqui no Vale do Aço, que eu estou muito honrada de entrevistar. Seja bem-vindo, Gil Minogue. Gente, que delícia. Gente, eu tô muito passado como você é boa. Gente, você é muito boa. Obrigada. Eu já amei. Muito obrigada. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. Eu quero que você sinta à vontade mesmo. Não posso ficar muito à vontade. Fabrício, vigia aí, Fabrício. Vigia aí, Fabrício. À vontade, a gente não pode, né? Ô, gente, ele tá bebendo água, tá? Não há de ser nada. Gil, antes da gente começar a contar mesmo essa história profissional, eu queria que você contasse para as pessoas como surgiu a marca, o nome mesmo, Gil Minogue. Gente, meu Deus, quantas horas de podcast que a gente tem? Tô brincando, vou tentar resumir. O que acontece? Gil Minogue, a palavra, o nome é um apelido, na verdade. Eu me tornei maquiador lá em São Paulo. Eu saí daqui do Vale do Aço, eu morava em Timóteo, trabalhava na usina, e aí saí com entre 17 e 18 anos. Na usina? O que você fazia? Esse podcast vai ser babado. Eu era mecânico, mas isso é um assunto à parte, peraí. Devagar. Eu era mecânico, eu fiz Senai, técnico de mecânica, aí eu fui trabalhar com um programa de qualidade. E aí trabalhei na usina mesmo, trabalhei na antiga Cel, que onde hoje é Malto. Sim. Aí eu trabalhei ali, trabalhei de turno e tudo mais. Eu era quase como é que fala? Que tem de time de futebol, qual é a palavra que usa? Um mascote. Eu era quase um mascote da minha área, mas eu adorava. Meu Deus, não imaginava. E aí, enfim, saí de lá e fui para São Paulo via a mecânica. A mecânica me mandou para São Paulo, eu fui fazer um curso de manutenção produtiva, preventiva, e aí fui fazer esse curso num grupo que tinha L'Oréal, que tinha Coca-Cola, tinha um monte de empresas grandonas. E aí, quando eu conheci a galerinha da L'Oréal, eles me fizeram um convite, tchau Brasil, tô brincando. Aí assim, na cara dura, aí larguei a minha carreira aqui e fui trabalhar pra L'Oréal lá na parte industrial. Aí, o que acontece? Pedi demissão, nesse meio período de tempo que eu ia trabalhar fora, acabou que o trabalho não rolou e eu fiquei sem os dois trabalhos, sem o trabalho aqui, sem o trabalho lá. Mas eu tinha um grande amigo, tem até hoje, que se chama Elton, e o Elton me fez um convite para ir para São Paulo, e aí eu fui para São Paulo com a intenção de migrar para os Estados Unidos, que eu falei assim, meu irmão morava lá, falei, vou para São Paulo, fico um tempinho e de lá vou para os Estados Unidos. Chegando, minha história é muito complicada, tá, gente, mas há de se entender. Mas aí, já vou resumir. Cheguei em São Paulo, fui trabalhar na L'Oréal como borrifador. Borrifador é aquelas pessoas que jogam perfume no corredor de shopping. Sim. Então, não sabia que isso era uma profissão. É uma profissão. Aí fui trabalhar como borrifador. E de borrifador eu conheci o pessoal de maquiagem que veio de fora, que eles vieram de fora para poder treinar o povo para fazer. Não tinha muitos maquiadores profissionais naquela época no Brasil, era muito carente. A maquiagem era só para classe D, C, era coisa assim meio Marcelo Beauty, Paiô. Então eram mais as maquiagens de revista, não tinha muita maquiagem de luxo assim. Até tinha, mas não era tão acessível quanto é hoje. E aí eu fui trabalhar na L'Oréal, vi os maquiadores, adorei, comecei a fazer curso, fui contratado numa agência que chamava Tipo, e aí nasceu o Gil Minogue, vi um apelido de uma cantora que se chama Kylie Minogue, e eu adorava essa cantora, falava dela o tempo inteiro, e aí os meus colegas me apelidaram de Minogue, só me chamavam de Minogue, aí ficou Gil Minogue. Aí nasceu o Gil Minogue. Gil é o apelido do seu nome, qual é o seu nome? Apelido. Meu nome é Gilson Márcio da Silva. Gilson. Gilson. E aí ficou Gil Minogue. Aí ficou Gil Minogue. Ótimo. E aí, sabe o que mais engraçado? Que eu fui fazer um e-mail, aí eu tentei. A Gil, tô brincando, eu falei assim, Gil... Gilson não sei o que, Gilson, @, não posso ficar falando as coisas que eu tentei. Aí, tô brincando. Aí um amigo meu, esse Elton, falou assim, coloca Minogue. Aí eu fiz um e-mail, Gil Minogue. E aí, através desse e-mail... O domínio é Gil Minogue. Aí o negócio ficou forte, Quando eu tive uma desilusão amorosa em São Paulo, larguei a carreira toda e vim embora pra cá, porque eu vim achando que eu ia ficar só um tempo aqui. Aí eu peguei e
já vim como Juminog, Juminog nasceu, aí tem mais histórias. Mas E aí você já começou... Quando o podcast vai acabar todo como nasceu o seu nome. Na sua história. E aí quando você voltou, você já voltou então para abrir o próprio salão ou você trabalhou para alguém primeiro? Não, eu voltei desiludido. Com a profissão ou com o amor? Com tudo. Com e aí, a vida é assim, gente. Às vezes a gente tá numa fase, você tá indo num caminho e esse caminho... Eu comecei a ficar muito afastado da minha família. Então eu era aquele tipo de pessoa, tipo assim, que fui criando uma... Sabe como você cria uma bipolaridade? Uma personalidade assassina a outra? O Gilson foi morrendo, foi deixando de existir. E aí eu sempre fui uma pessoa, e sou ainda, que a minha família me ligava, e aí, tá tudo bem? Às vezes o negócio tava assim, o meu mundo tava desabando, mas eu falava, não, tá tudo ótimo, tô ótimo e tá tudo certo. Sempre fui essa pessoa. Eu sempre busquei muita independência para as minhas ações. Eu escolho, logo eu sustento. Sempre, eu sou muito assim, sou muito responsável com as minhas escolhas. Mas, o que a gente tá falando? De quando você veio, se você já foi trabalhar direto pra alguém essa história é uma história caríssima no mundo, meu Deus, eu então conto bebe isso aqui. água, pode beber. Vou contar. Que o pessoal quer saber sim, tá? Quando eu vim de São Paulo pra cá, eu abri um bar caríssimo, que chamava Narciso, que ficava lá no Horto. Eu vim com o Elton e a gente abriu um bar que ia ser um mix club. Era um bar pra todo mundo, tipo um bar pop, porque aqui na cidade não tinha muito lugar de ficar. Sim. E aí, como era um bar muito moderno, aquela confusão toda, eu com o meu gênero, ela com o dele, aquela confusão, um bar muito moderno, virou um bar gay. E aí foi polêmica em cima de polêmica, porque hoje, eu posso falar tudo que hoje é minha grande amiga, mas a Raquel de Carvalho, que é muito minha amiga hoje, fez uma publicação sobre um bar gay que tinha lá no Cidade Nova que tava fechando. E aí ela citou que esse bar aqui estava abrindo no Horto, mas não era. Era o meu bar que eu estava inaugurando. Não tinha nada a ver com a história. E aí o que acontece? Na primeira semana tinha ônibus de Valadares, de Almolevade, de Fabriciano, filas no quarteirão. Bombou. Lógico que bombou. Tudo que eu faço, amor, ó. Mas, como eu não sou da noite, eu não tenho esse espírito. Eu adoro me divertir como cliente, mas eu não tinha esse espírito de dono de bar, não fiquei nem um ano. Tanto que eu lembro dessa situação toda como se fosse uma grande festa. Eu não lembro de detalhes. Eu fiquei um ano naquele bar, mas parece que foi uma festa. Né? Mais ou menos. Bar dá muita... Nossa, dá muita... Ai, gente, não é uma vida confortável. Eu tenho, assim, admiro quem é dono de casa de festa, assim, porque não é muito trabalhoso. Em paralelo, você ficou fazendo alguma coisa na área da beleza? Não, parou total, desiludiu mesmo. Não fiz nada. Não é que eu desiludi, não tinha mercado. Nessa época, por exemplo, aqui, não desfazendo, porque a cidade tem uma herança, uma árvore genealógica da beleza que é linda, a história das pessoas aqui que trabalharam e fizeram o mercado e tudo. Mas quando eu cheguei, o mercado era debilitado. Tipo assim, o mercado de make não era muito aberto, o salão era muito tradicional. Tipo assim, por exemplo, num casamento, mal a noiva se arrumava. Sabe, convidado, não era uma coisa muito comum. Então eu cheguei num momento que quando eu saí do bar, eu falei assim, vou voltar para São Paulo. Mas aí eu encontrei com um grande amigo meu, chama Rodrigo Dávila, um beijo pro Rodrigo Dávila, que é fotógrafo. Nossa, excelente fotógrafo. Ele é maravilhoso. Rodrigo, gente, convidem o Rodrigo para conversar com vocês. Você tá convidado. Rodrigo é maravilhoso. E aí o Rodrigo me chamou para fazer uma campanha, até meio sem me conhecer direito. A gente se deu ali e tal, fizemos uma campanha. E aí, através dessa campanha, eu conheci o pessoal do Bazar Cida, que é uma outra família para mim, pessoas que me acolheram aqui demais. E aí eu fui fazer Cida Moldes. Ele tinha revista, lembra? Tá começando a te amarrar. Lembro. Aí veio Cida Moldes na minha vida, que eu fiz essa revista. E aí depois eu comecei a fazer fiz um casamento isolado, que foi um casamento que não deu muito certo. Mas foi um casamento maravilhoso de uma pessoa maravilhosa que fez assim comigo. Ela me pegou assim e fez assim... Vup. Nossa. E foi sequencial, sabe? Eu tinha um coleguinha que chamava Kelson, mora nos Estados Unidos hoje, muito bem cedido, que abriu um salãozinho pequenininho comigo. O salão era do tamanho dessa sala aqui. Qual bairro? Era ali no Cidade Nobre, no pé do condomínio, do lado da de classe. Sei. Que era tipo uma casinha de vó, aquele salão ali. Gente, aquele salão era tudo. Naquele salão. Você é dessa época? Meu Deus, graças a Deus. Aquele salão era tudo, tinha uma energia maravilhosa. Sim. Lá era pequenininho, mas algo ali energeticamente já me projetava para ser maior. Ali era, nos primeiros meses, gente, segurem a onda se vocês não derem certo de cara. Era assim, o aluguel custava R$400 e eu fazia 300, fazia 400, era no limite, não sobrava muito dinheiro.
E aí eu tinha o Kelson que trabalhava comigo, eu já falei, e o Kelson desistiu. Ele falou assim, Mico, isso não vai dar pra mim. E eu tive a oportunidade, vou pros Estados Unidos, e foi pros Estados Unidos. Aí eu fiquei sozinho. E Deus. E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou arrumar aqui? Volto para São Paulo, continuo aqui. E aí começou a surgir uma noiva aqui, começou a surgir uma noiva ali. Aí eu fui dar aula na Embeleze, convidado pelo Morvan, que é outro anjo da guarda que eu tive. Beijo, Morvan. Beijo, Morvan é Morvan. nosso amigo. Todo mundo se conhece, todo mundo engraçado. Conheci o Morvan. E aí, gente, vou confessar uma coisa aqui agora, que era um vexame que eu fazia na época. Eu me apresentei maravilhosamente pro Morvan, que eu vendi meu peixe, é lógico. Claro, marketing, E aí eu né? chegava lá na Embeleze, o que eu fazia? Às vezes tinha conteúdo que eu não sabia, eu estudava de noite e ensinava de dia. Estudava de noite e ensinava de dia. Porque eu era só maquiador nessa época, eu não era cabeleireiro. Aí lá na Embeleze eu conheci Diego Maranhão. Um beijo pra você, que foi da minha primeira equipe, da primeira geração. E aí eu comecei a agregar, sabe? Comecei a aprender, comecei a me profissionalizar. Então a educação, ela sempre me amarrou nesse quesito, a se desenvolver. E aí eu fiquei ali mais ou menos um ano, eu acho. Mas deixa eu te interromper só para fazer um comentário, que eu acho válido você falar isso para as pessoas, porque hoje, principalmente com a internet, as pessoas esperam ficar prontas para começar algo, né, Gil? Você falou algo muito interessante. Eu estudava e ensinava, estudava e ensinava. Com certeza, até hoje. Então, eu acho que isso é algo que até para você falar mesmo para as pessoas sobre isso, porque as pessoas querem o momento certo, querem uma oportunidade. Se eu tivesse que dar uma dica com relação à educação para profissionais da beleza e outros profissionais também, eu acho que a educação ela consiste num parâmetro de 5 anos de tempo. A partir desse momento, ela se ressignifica. Então, você tem que se preparar de novo. Então, eu costumo dizer que a cada 5 anos, o Juminogue morre e começa novamente, com uma nova leitura, absorvendo novas vibes. Por isso que eu migro tanto, por isso que eu desmancho tanto. O povo fala assim, nossa, mas você muda muito de salão. Eu acho que uma energia contida, ela envelhece, um espaço envelhece. E eu não vou me dar esse luxo de envelhecer dessa forma, eu não quero. Enquanto eu estiver trabalhando com beleza, eu quero estar na ponta. Aí, na hora que eu não quiser mais, aí eu passo para os meus colegas. Mas enquanto eu tiver, eu não quero me sentir decadente, sabe? Essa energia não combina comigo, não gosto. E é interessante também, quando você fala sobre isso, a questão da inovação, ela é muito presente, né, na sua vida profissional. Total. Total, né? Não só profissional. E aí, depois... Eu lembro que você teve uma casa no Iguaçu, que também foi um conceito totalmente diferente. Na verdade, o Juminogue, ele nasceu mesmo, ele ganhou força quando eu fui para o Iguaçu. Via colegas, via amigos, Thiago Rodrigues, outro fotógrafo que eu conheci, tinha um amigo dele, ele virou para mim e falou assim, Gil, tem um amigo meu que estava nos Estados Unidos, fez uma casa e não terminou essa casa e tá a fim de alugar essa casa. Aí fui lá olhar. Quando eu cheguei lá no morro, era no alto em frente ao Pereira de Freitas, no alto ali do Iguaçu. Quando eu cheguei, eu olhei aquela casa, falei assim, meu Deus, mas assim, ainda faltava muito para fazer. Mas como sempre na minha vida e até hoje, eu olhei e coloquei toda a minha fé naquilo e falei, vou. E entrei, tentei parcerias, não consegui parcerias e fui sozinho mesmo, que foi maravilhoso. Aí eu conheci, eu tinha grandes amizades nessa época, tinha Patrick Souza, que é meu grande amigo até hoje, e o Eltinho. Eu falei assim, gente, vamos todo mundo junto, cada um faz uma coisa, a gente se abraça e vai dar certo. Acabou que o salão tomou conta de tudo, a minha energia se expandiu demais e o salão... Foi ali o universo de noiva começou a acontecer. Eu já fiz mais de 4.000 noivas. Quando eu penso nesse número de noivas em fim de ano, eu entro em pânico de todas as histórias que eu já passei. Meu Deus. Então não dá nem para contar todas as histórias aqui. Histórias boas, histórias complicadas, histórias difíceis, mas sempre eu coloquei minha fé para que as coisas dessem certo. Não só para mim, mas para todas as pessoas em volta. E aí foi o boom. Eu fiquei 5 anos nesse espaço, que foram 5 anos assim, incríveis. Onde eu me senti grande, onde eu me encontrei como profissional. A maioria das pessoas precisa que alguém chegue e fale para elas o quanto que ela é boa, porque às vezes é difícil de você acreditar. Sim. E eu participei daquele concurso Natura Maquiadoras do Brasil. Sim. E foi um concurso que mudou muito a minha vida, porque eu fiz uma maquiagem assim, sem muita convicção e participei, fui selecionado. Eu lembro que eram assim, uns 15.000 maquiadores e eu cheguei até na final. E fui para o Rio, gravei na televisão. E aí, quando eu vi aquele corpo de maquiadores, os maquiadores são meus grandes amigos
Até hoje, não sei se alguém vai ver essa matéria, mas um beijo pra vocês. Que foi uma época que a Natura estava selecionando maquiadores pelo Brasil afora, fazendo uma grande campanha de maquiagem. E aí, quando eu cheguei lá no final e eu ainda não continuei, porque eu tive que fazer uma escolha, ou eu atendia as minhas noivas aqui, ou eu assumia a Natura no Rio de Janeiro, porque a vaga era para o Rio de Janeiro. E aí tinha essa cláusula do contrato, tipo assim, eu poderia chegar até tal nível do concurso, mas se eu não aceitasse aquela vaga de emprego, aí desclassificado. E aí, quando eu cheguei muito longe, eu me empoderei demais de acreditar em mim mesmo. E depois, quando eu voltei, via esse concurso, via a escolha que eu fiz, de eu entender que eu estava no lugar onde eu queria estar, que foi uma decisão tomada por mim, e isso mexeu com a minha vida e mexe até hoje. Então, tudo que eu faço não envolve muita frustração, porque eu sempre estou onde eu escolho estar primeiro. Eu penso o que eu quero fazer, a margem que eu quero atender, aonde eu quero estar. Por exemplo, se eu estou em Ipatinga é porque eu escolhi Ipatinga. Não tem essa frustração. Tipo assim, eu já vim de uma cidade grande, eu já tive esse experimento, eu já trabalhei em televisão, já trabalhei com moda, já trabalhei com personalidade, já trabalhei assim em muitas áreas. E hoje eu quero estar aqui. Eu vivo muito feliz aqui. Eu sou alcoholic, né? Eu não consigo descansar muito em casa, você acredita? Eu descanso fazendo no salão. Eu descanso com a minha rotina. Do trabalho. É. E aí você saiu, então, do... Como você chegou no Cariru? Aí vamos pro Cariru. Bazar Cida novamente. Patrícia do Bazar Cida e Luciano montaram um espaço que eu até ajudei eles a montar. Eu tinha o meu salão e ajudei a montar o deles. Que eles queriam fazer um espaço amplo, que era o Estúdio 133, que tinha estúdio fotográfico, que tinha loja de roupa e que tinha salão. E eles montaram um prédio no Cariru e investiram, fizeram uma coisa super bonita. E como a Patrícia é empresária da Bazar Cida, tem muito trabalho, e ela não estava tão envolvida com aquilo, ela me procurou como grande minha amiga que ela que foi e é até hoje, e falou assim: Gil, montamos esse espaço, mas não estamos conseguindo seguir com ele. O que você acha de levar o seu espaço para lá? Não penso duas vezes, né, Bicho? Sabe que você me chamar para uma confusão, falou que é mudar. Tipo assim, eu já super era... moderno pra época, mas né? foi uma decisão difícil, porque eu era muito grudadinho naquela casa. Eu tinha um apego emocional. Tava pegado. Tinha. Mas, como eu quero trabalhar a minha vida inteira, até o último dia da minha vida, sem apego nenhum... Gente, eu não tenho apego nenhum. Não tem, Gil? Mudo de casa como se eu estivesse trocando de roupa. Não tem essa problemática, nem quero ter. Aí eu decidi, fui, e foi uma aposta maravilhosa, porque lá eu dei mais um passo de desenvolvimento. Lá eu abracei mais o Gilminói cabeleireiro, eu fui com as marcas de cosméticos ganhando mais experiência, pessoas seguraram na minha mão para me ensinar coisas, porque eu já era um profissional de nome, mas eu não tinha tantas propriedades. Se erra muito para você construir um profissional, sabe? E aí, principalmente pelo lado pessoal, porque você vai misturando às vezes as coisas, profissional com emoção. Hoje eu faço pouco isso, eu sei separar bem, mas nesse período foi o período mais emocional da minha vida. Nossa, no Cariru, meu Deus. Minha equipe ficou muito grande, então foi lá que eu aprendi a lidar com pessoas, aprendi a separar minhas relações com o cliente, porque eu criava relações muito pessoais, e às vezes quando você cria uma relação muito pessoal, você não está pronto para dar tudo o que se espera. Ou para falar não. E aí você começa a decepcionar as pessoas, sabe? E eu sou muito frustrado com emoções. Sabe, tipo assim, se alguém mexer com a minha emoção, aí ferrou. Se mexer com dinheiro, com negócios, eu me reconstituo, eu dou a volta por cima, sou muito tranquilo. Mas eu sou uma pessoa muito emocionada. Por exemplo, tipo assim, se você me atacar emocionalmente, eu perco toda a minha defesa. Eu pago toda a conta, eu não ligo com isso. Por exemplo, até na minha relação com as minhas clientes, se acontece algum erro, que é passível, tá, gente? Todo profissional. Se acontece qualquer questão, eu assumo qualquer questão, para eu não ter uma problemática. A minha questão não é você sair fora da rota que a gente desenhou, é você sair triste, ou você sair insatisfeita. Mas isso foi aprendido. Sim. Nem sempre foi assim. Sim. Eu levava tudo muito na brincadeira. Eu era muito cômico com as coisas, sabe? Então foi até por causa da minha relação com o Diego também, te cortei. Pode falar. Mas com o Diego. Porque a gente era muito divertido junto, a gente brincava muito. Ele mesmo. A gente não levava as coisas muito a sério. E aí foi uma época que foi
transição da vida materialística, por exemplo, jornalística, revistas, jornais, para a internet. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, as blogueiras, as meninas, nananã, eu acho muito divertido tudo, mas o povo não se atreve muito, assim, pro meu lado, para as coisas, porque eu sou de outra geração, né? Eu vi o povo existir, eu vi o povo nascer. Então, tipo assim, eu sou de um outro processo, como se diz, eu sou igual a Carolina do Big Brother, que o povo vai com a farinha, o bolo já tá pronto. Então eu sou dessa geração. Então eu e o Diego, a gente era muito divertido. E o salão tinha uma carga emocional muito grande. Então era de muita intimidade. Era uma época de high society, que tinha muito evento de high society, muito evento de loja, muito evento. Criava-se uma sociedade alternativa na cidade, onde aquilo empoderava as pessoas. E se você não fazia parte, é meio que se você não existisse muito. Então a internet, ela quebrou muito isso, porque a internet hoje ela traz a possibilidade de qualquer pessoa construir seu próprio mundo. Exatamente. É então eu vi isso morrer, eu vi esse mundo se transformar. Sabe, essas desvinculações. Eu vi o blogueirismo nascer, eu vi as agências de modelo se acabar, eu vi tudo, não se acabar, né? Que não se acabaram ainda. Sim, mas essa transformação. Modelos, mas essa transformação da modelo para uma personagem digital, para a influencer, sabe? E que não precisa estar numa agência para ser uma modelo. Exatamente. Que é o que mais acontece hoje. Então foi lá no Cariru que você... Lembrando que esse não é meu campo de fala, tá, gente? Se alguém não é modelos, não se sintam ofendidas, pelo amor de Deus. Modelo é modelo, influência é influência. Pronto. Não, sem polemizar. Sem polemizar. Pode polemizar também, a vida é de polêmicas. Mas foi então lá no Cariru que você... entendeu sobre o negócio Gil Minogue, porque a gente está falando aqui do profissional, que você se divertia, que você foi se profissionalizando ali. Eu nunca entendi o negócio Gil Minogue. Talvez eu não entenda até hoje. Talvez eu precise de ajuda para entender todos os personagens que eu ocupo. Porque você tem uma empresa, né? Eu costumo dizer que eu sou igual o marido da Rochelle, a mãe do Cris. Eu tenho 6 empregos. Porque o que acontece? Eu sou cabeleireiro, eu sou maquiador, eu sou empresário. A fala de falar eu sou empresário hoje, ela é muito significativa, porque eu sou de uma época que maquiador e cabeleireiro não tinha titularidade em banco. Você chegasse no banco e falasse, é maquiador ou cabeleireiro, a moça falou assim, você precisa estudar mais um pouco. Não tem crédito, não tem amigo, crédito, pra você. meu amor. Então hoje as coisas mudaram, hoje a gente movimenta milhões, bilhões. Então é uma outra atmosfera, por isso que eu ainda penso que essa chave do cabeleireiro enquanto dom, enquanto você não tinha uma carreira, escolheu ser cabeleireiro, isso tá para mudar, porque hoje é uma carreira que se leva muito a sério. Estou trabalhando na indústria cosmética porque eu quero que essa seriedade tome conta do mercado. Eu ainda quero ver em vida o cabeleireiro tendo que fazer uma faculdade para conseguir um registro para ele poder trabalhar. Isso mesmo. Até porque os clientes também estão mais exigentes, né? A gente teve uma crescente muito aí Muito além disso, por exemplo, eu já tive muitos traumas. Ser cabeleireiro e trabalhar na área de saúde. Cabelo, identidade visual. Hoje eu respeito isso muito mais. Igual eu te falei, eu vivi uma época muito cômica, então era muito divertido estar dentro de salão. Era uma energia de salão que não é uma energia de hoje mais. Tanto que, tipo assim, folcloricamente, quando você pensava em salão no passado, pensava em fofoca, brincadeira e nananana. Hoje o salão não tem essa energia mais, porque um salão carrega um equilíbrio de profissionalismo, tanto na postura quanto no gestual, como que se fala, como se administra, como que se trata. Hoje uma atividade dentro do salão é uma atividade cara, então ela tem que ser, mesmo que fosse barata, ela tem que ter respeitabilidade. Tipo assim, você me pede e eu tento te entregar na medida da realidade. Eu não trabalho no campo fantasioso no salão, não. Por exemplo, quando você chega como cliente, eu faço um diagnóstico real, dentro de possibilidades reais. A internet ela carrega uma carga muito mentirosa, que é a carga da imagem, onde você se representa da maneira que você gostaria de ser. É tipo dessas coisas que estão tendo agora... virtual, não? Qual que é a palavra? Realidade virtual? Realidade virtual. Metaverso. Isso, exatamente. O que acontece? Isso é muito perigoso porque as pessoas já estão vivendo isso. Elas acham que é uma coisa muito longa, mas elas já estão vivendo. A partir do momento que você só consegue aparecer por detrás de um filtro, que você só consegue falar num determinado tom, significa que você já criou um avatar. Que também você já fala por um avatar. Isso. Então, quando eu trato essa cliente no salão, às vezes ela está indo buscar a imagem de um avatar.
que não é real. Não Entendeu? é ela, né? Aí eu trago para a parte científica, para a parte do educacional. Por exemplo, você tem um cabelo palpável, se as possibilidades estão dentro das suas possibilidades, da sua genética, da sua estrutura, do que se pode fazer, sabe? Quando você passa a trabalhar nessa carga fantasiosa é que os erros acontecem. Porque você começa a buscar algo que não está ao seu alcance. E se o profissional tentar entregar algo que também não está ao alcance dele, aí que vem as grandes problemáticas, as frustrações, os problemas técnicos. Trabalhar com beleza hoje, nessa matemática simples, é trabalhar com saúde mesmo. Tanto psicológica quanto física. Sim. Pode acontecer 1000 coisas com o cabelo. Falando de uma forma científica. Por isso que tem que estudar. Sim. Não é para amadores. Sim. Além da técnica, o que hoje um profissional, cabeleireiro, maquiador, precisa ter de expertise? Além da técnica. Existem 2 tipos de profissionais, cabeleireiros. Acho de outras áreas também, mas na área da beleza isso é mais forte. Que podem ser grandes profissionais. Existem pessoas que já nascem com muito dom, com muita expertise, com muita facilidade para fazer. Parece que já está embutido ali na pessoa. E existe aquela pessoa que se esforça extremamente. Ela não tem tanto dom, mas ela se esforça até ela ser melhor do que quem tem um dom. E ambos essas pessoas têm muitas possibilidades, todas as possibilidades de crescimento. Dá para ser qualquer um dessas pessoas e ser bem-sucedido. Se você for os dois, aí é maravilhoso, porque você tem dom e você se esforça muito. Mas não tem ninguém hoje que pode afirmar para um profissional a dimensão que ele vai ter. Nem na área da beleza, acho que em área nenhuma, mas principalmente na área da beleza. Eu acho que todos os dias dá para ser melhor, dá para fazer melhor. Criar comparativos consigo, sabe? Então eu acho que tem que ser... É a persistência, tem que ter persistência. Sim, então é a persistência. É a persistência a palavra. Até porque você está contando aqui a história de vários processos que você passou. Isso é persistência, né? Constância, que é a palavra mais famosa, que é a constância, a resiliência. Então, quando você decide ir para o Cariru, que agora você tem equipe, você tem que dar conta da secretária, tem que dar conta não só do seu resultado, mas do resultado dos outros profissionais, porque é o seu nome, né, Gil? Essa parte é uma parte traumática, porque quando você se entende enquanto empresa, quando deixa de ser uma graça, uma grande brincadeira, e você se entende como empresa, aí você começa a vir traumas, né? Porque você tem que se organizar, você tem uma vida fiscal, você tem uma vida... você tem que se organizar. Uma empresa é um outro negócio, principalmente no país que a gente vive, uma empresa não é fácil. Não. Nem de longe é fácil. Eu amaria ter um profissional que me contratasse como eu contrato meus colaboradores. De verdade. Porque eu acho eles muito bem-sucedidos, por causa de ser muito organizado, de ser tudo abraçadinho, de ser tudo regularizado e de você não ter que preocupar com tudo isso, sabe? Com encargos, com contas, com custos operacionais, custos fixos, custos, milhões de custos. Custos Mas ainda assim eu sou muito feliz. Aí nasceu esse personagem, mais um emprego. O Gil que tinha que estudar, que tinha que correr atrás de gestão, que tinha que entender um mercado, porque eu não tinha um modelo. Eu não tinha um modelo pronto aqui. Então, tanto que eu sou muito feliz de dizer que esse modelo ainda ele está nascendo. Ele ainda está sendo construído. O salão perfeito, o salão ajustado, o salão empresa organizada ainda é um plano no Brasil que está em crescimento. Sabe, tem poucos profissionais de gestão na área da beleza. Inclusive, profissionais de gestão, se vocês querem se dar bem, gestão na área de beleza. Porque é um universo, assim, amplo. De ensino. E vou falar cru ainda, né? Todo mundo busca. Todos os cabeleireiros, eles precisam de ajuda mesmo. Tá todo mundo buscando ajuda, porque ninguém quer ser desorganizado. Você acaba sendo pelo modelo. Sabe, o que acontece? Eu sou cabeleireiro, você é meu assistente, você se desenvolve e monta seu espaço. Então, você leva todas as minhas dores com você. Assim como você leva as vantagens, você também vai levar as problemáticas. E você vai replicar isso até você assumir o seu próprio caminho. Até você estudar. Até você aprender. Então, a grande maioria dos cabeleireiros hoje no Brasil, eles replicam o conhecimento. E aí ainda não tem um modelo, não tem um modelo padrão, prontinho. né? Hoje está nascendo. Eu posso dizer que a gente está vivendo um momento crucial dessa marca. Por isso que eu acredito de verdade que em pouquíssimo tempo há de se pedir um registro. Eu não sei a dimensão disso, mas eu acho que está muito perto. Mas não é distante mais. Não dura 5 anos. Cabeleireiros podem começar a estudar. Que máximo. Podem começar a se preparar. Gil,
quando você trouxe esse nome forte para o Vale do Aço, o que para você foi, e sempre vai ser o seu diferencial dentro do mercado? Por que você se destaca? Eu acho que eu me destaco pela humanidade, sabia? Porque, apesar de você gerar uma sensação nas pessoas, eu sei, tá, gente, dessa dimensão de sensação que eu gero nas pessoas. Tanto assim, de gente que é seu fã, de gente que não gosta de você simplesmente porque não vai com a sua cara, por causa do seu jeito, por causa do jeito que você fala. Quando você... eu costumo dizer que quando você faz fama, quando você se torna uma pessoa famosa, você perde os critérios das sensações, porque fama pode ser relacionada a qualquer coisa. E eu sempre tive muito medo de fama, porque eu não estava na minha listinha de coisas, ser uma pessoa famosa. Porque você pode ser uma pessoa toda errada e se tornar famosa por um ato errado que você fez. Então, eu queria ter sucesso, eu não queria ser famoso. Porque quando você faz sucesso, acho que você administra um monte de atitudes e decisões corretas que te elevam e te colocam numa determinada sensação. Para com você, de falar assim, poxa, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz por mim o melhor que eu pude, eu tomei as decisões que às vezes não foram as melhores para geral, mas elas me colocaram numa situação de felicidade, então logo eu tenho sucesso. Então, fama, pra mim, eu não ligo muito. Tanto que, até, por exemplo, quando eu tô fora do salão, eu evito ao máximo falar de cabelo, falar de coisas, sabe? Tipo assim, tem muitas coisas que me irritam, não. Também não sou uma pessoa irritante, não. Eu sei desconversar. Mas, às vezes, eu tô num lugar, alguém chega e vai falar... Olha o meu cabelo. Preguiça que me dá. Fala assim, amadinha, eu só rodando meu drink... Vai no meu salão. Passa lá, boba. Depois a gente vê. E assim, muitos momentos que você passou no salão, as pessoas realmente têm essa conexão muito forte com você, né? De querer conversar, de querer tirar uma foto. Eu acho que é porque eu me interesso. Eu me interesso pelas histórias, eu me interesso pela sua história. Se você quiser conversar comigo, se quiser falar alguma coisa comigo, eu super me interesso. Sabe, eu então me dou. Esse é o seu diferencial. Eu me dou. Por você exemplo, quando você me contrata, eu tenho ali 1 hora reservada para fazer o seu cabelo. Eu não gosto que nada tire a minha atenção ali em volta, porque eu pertenço a você naquele momento. Você está pagando pelo meu tempo. Então eu gosto de te ouvir. Eu gosto de trocar, sabe? Eu gosto... Acho que as minhas raízes também ajudam muito, sabe? Porque você perguntou de Gil Minogue, mas por detrás de Gil Minogue, Gilson Marques da Silva é muito feliz. Eu fui uma criança muito bem-sucedida. Eu nasci numa fazenda maravilhosa, sabe? Eu tive escolaridade dessas escolas de grupo pequenininha do interior, que você tem que andar, pegar aquelas histórias que contam de meme. Mas interior Minas? Interior Minas. Eu nasci num lugar que chama São José do Goiabal, mas não é o daqui cidade, é o distrito de Governador Valadares. Fica do lado de um lugar pequenininho, chama Sardoá. Então, tipo assim, eu era aquela pessoa, aquele pai, quando eu descubro que eu tô velha, é quando eu conto essas histórias, que eu tinha que pôr o caderninho na sacola de plástico, atravessar um rio, correr do cachorro, dessa época, esconder das vacas, pular debaixo de uma cerca e chegar Não. Sou dessa época aí. E foi a parte mais incrível da minha vida. Que talvez lá no fundo do coração a gente sempre busca esse resgate. Eu sempre busco essa paz. Lá na minha casa, na casa da minha mãe, é o único lugar que eu durmo de verdade. Que eu desligo, que eu me entrego. Isso. Então, quando eu quero descansar... Ela mora lá até hoje? Mora lá até hoje. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é a tutora de tudo, sabe? A mulher mais sábia, mais inteligente. Minha mãe quase não tem escolaridade, mas minha mãe é a mulher mais inteligente, mais incrível que eu já conheci. E acho que quando você tem um espelho assim materno, aí você constrói coisas de moralidade, de ética, as questões de palavra, sabe? Eu vi meu pai negociar com palavra a vida inteira. Negociar mesmo, tipo assim, vendas, terras, boi. Sem contrato, sem formalizações burocráticas. E ai de qualquer um de nós que discutisse ofensa, né? Os tratos dele. Ele combinou, tá combinado. Hoje isso é raro. Mas eu ainda me sinto assim, dessa forma. Se eu prometer algo para alguém, eu não volto atrás. Mesmo que eu me sinta lesado ou que eu saia levado, eu sou do tipo que sustenta a palavra. Sim. E nessas conversas que você teve com muitos clientes, teve uma história que te marcou, Gil? Eu tive várias histórias que me marcou. Porque eu aprendo muito com cada cliente, sabe? Eu aprendo muito. Eu acho que eu fui moldando a minha personalidade e acaba que as histórias vão deixando a gente, às vezes, um pouco mais duro. Porque eu gostaria de ser aquele Gilson lá de trás.
dado, pertencente. E aí depois eu fui entendendo que não dá para ser assim. Hoje eu tenho grandes amigos que fazem parte do meu time de cliente, mas eu tento respeitar a intimidade, igual, por exemplo, eu não misturo muito a minha intimidade com a intimidade do cliente. Eu entendo que eu estou ali para te servir. Então, logo, mesmo que você queira minha companhia, mesmo que você queira estar perto, eu tento respeitar a sua privacidade. Igual eu não frequento muito casa de cliente. Eu proíbo os meninos do salão, é a palavra forte proibir, mas eu proíbo mesmo. Sim. Eu proíbo os meninos do salão, por exemplo, de estarem muito envolvidos com os clientes. Por exemplo, quando uma noiva convida para um casamento, eu sempre falo, gente, ela está convidando por educação. Ela é educada, não é para vocês juntarem as coisinhas de vocês e capinar pro casamento da pessoa. Eu sou muito certinho nessas coisas. É claro que tem links, igual, por exemplo, você me chamar pra uma festa, nananã, já troquei com você tanto, já conversei com você tanto, aí já cria-se um laço de intimidade. Não é disso que eu tô falando, mas é de respeitar os espaços. Agora, histórias eu tenho milhares, nem me cabe contar uma específica, porque eu já participei de tanta coisa, desde rompante de... O salão já foi invadido por uma sogra que queria acabar com o casamento. Me conta. Não posso contar essas coisas. Sem citar nomes. Mas sério, de entrar assim... igual bruxa de desenho animado, assim. Coitada dessa noiva. Você acha que você vai casar? Você tá muito enganada. Quase que pendurada na vassoura. Ela casou. Eu pus essa mulher pra fora. Nesse dia, bati o portão dela. Falei a mesma coisa que ela falou. Falei assim, se você acha que ela não vai casar... Você tá muito enganado, ela já tá pronta. E casou. Não acredito. E Mara. Mas assim, se eu fosse falar de assuntos de noiva, eu teria um livro, gata, assim, de milhares e de milhares boa ideia, de milhares hein? de páginas. É uma boa ideia, tá? Uma boa ideia. Pra você escrever. Igual eu te falei, 4.000 noivos, são 4.000 histórias diferentes. Teve as viagens que você fez também, né, Gil? Já que rodei o mundo do trabalho. muito. Gente, eu sou muito orgulhoso disso. Eu já fiz Paris, já fiz Itália, já fiz Estados Unidos, já fiz México, todos assim, todos mais de uma vez. Mário. Só fazendo atendimento. Um beijo pro Mário. Um beijo, meu irmão. Mário. Várias histórias lindas, já construí várias histórias. Eu lembro que ele te acompanhou em muitas, né? Sim. Eu tenho assim, a cada fase da minha vida, acho que todas as pessoas são assim. A gente tem aquela fase de estar mais apegado a um grupo. Sim. Por exemplo, quando eu tinha lá no ensino fundamental, eu tinha duas melhores amigas. Beijo, onde quer que vocês estejam. A vida ela é feita de laços e feita de enlaços, que é quando você faz parte de uma situação e de um momento, mas às vezes você é preciso desvincular. Você precisa mudar a sua casa. Sabe? Eu não falo nem de relações emocionais, não. É de relações físicas mesmo. Hoje você escolheu uma história, você escolheu estar num lugar que às vezes outras coisas não cabem mais. Hoje eu faço produção de noiva porque eu amo fazer produção de noiva. Eu não quero parar nunca. Até enquanto eu trabalhar, eu quero fazer. Mas já não é uma coisa super lucrativa. Vou explicar. Por exemplo, hoje, um sábado lá no salão, eu faço tantos loiros, tantas pessoas, 50 agregados, aquele monte de coisa acontecendo. Aí você tem que parar um dia para você ficar por conta de uma pessoa. Que já te pagou lá atrás. Isso. E já então, se programou a valorização lá atrás. pessoal, que às vezes as pessoas não entendem, é como você se dá para algo e você tem outros campos e você escolheu fazer algo. Então, a gente não pensa mais capitalmente. Eu mesmo não penso capitalmente quando estou fazendo uma noiva. Faço com todo o meu amor. Porque se eu fosse pensar em capital, eu não estaria fazendo mais. Porque o salão tem uma outra frente comercial muito maior, muito mais rentável. Então, hoje eu cheguei a um ponto que eu escolho o que eu quero fazer. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. É, porque me deixa muito confortável. Eu faço com mais amor ainda. Porque se eu estou fazendo aquilo, é porque eu escolhi fazer aquilo. Sim. Então, mais um diferencial. É estar fazendo porque eu quero fazer. É o fazer com amor. E as Exatamente. pessoas veem que isso é bem feito, né? Você falou que gosta muito de trabalhar. Ok. Adoro. Mas quando você não está trabalhando, o que você mais gosta de fazer? Outro emprego, outro trabalho. Eu tô nessa fase. Meu Deus! Gente, eu tô nessa fase, por Deus. Eu já tinha o domingo livre. Aí agora com o bar nascendo, que o salão é um salão bar. Aí vai ter eventos no salão. Eu tô pensando, gente, agora não tem nenhum dia mais. Mas eu estou organizando isso. É porque eu me divirto. Mas você tira férias, viaja, ou você viaja, eu trabalha? Eu só viajo a trabalho, você acredita? Gil. Tipo assim, não, mas assim, por exemplo, eu tenho um misticismo. Eu gosto de passar Réveillon na praia.
Tá. Aí, por exemplo, esse final de ano eu só tinha 2 dias. Sabe o que eu fiz? Peguei meu carro para ir na praia mais próxima. Fui lá no Mucuri, passei o Réveillon na praia. Pra não deixar de fiquei cumprir. no outro dia, quebrei o pau naqueles carros de som que tem, sabe? Não pode falar essas coisas, não. Você tá todo chique do shopping, Então, calma. tipo assim, não dou confiança pra... Gente, eu não dou confiança pra essas coisas. Eu realmente me incorporo ao ambiente. Eu sou uma pessoa que já vivi Você se adapta. em qualquer lugar e com todos os tipos de pessoas. Conviver pra mim entre bilionários e entre pessoas muito simples. Isso pra você é comum, né, Gil? Tô lá nas pessoas simples. Porque eu gosto de estar confortável. Sabe? Eu não gosto de me submeter ao personagem. O meu personagem fica ali guardadinho no salão pra quem quiser comprar. Sabe? Tipo assim, eu me dou pra você o personagem se você quiser um personagem. Mas se você quiser ter acesso a mim também. E é muito melhor. Eu acho. A minha versão é melhor. Como que você escolheu o shopping? Por que o shopping? Shopping, né? Sempre como oportunidades. Como eu te falei, o Gil Minogue ele foi ficando mais inteligente comercialmente. Então eu passei a viabilizar escolhas. Eu entendia que eu tinha um campo de atração enquanto Gil e no shopping eu tinha um campo de visibilidade enquanto Gil. Porque uma coisa é você estar ali atraindo, fazendo rede social, nananã. Eu tenho um campo de fala que eu sempre falo que rede social, a forma como eu apresentava até o ano passado, era uma rede de fala para minha cliente. E quem era o meu cliente? Eu sempre entendi isso. Todos os anos eu analiso quem é o meu cliente naquele momento. Tanto que isso mudou esse ano. Quem era meu cliente até o ano passado? Vocês, mulheres, donas de casa, médicas, mulheres que queriam comprar o meu trabalho. Então eu falava com um tom de voz falando para a mulher. Com esse texto comercial, aprendendo esse tipo de serviço. Eu nunca fui de ficar fazendo muito videozinho, dancinha em rede social. Até porque eu sou pessoa de outra geração. Mas porque não é o meu campo de fala, sabe? Eu não trabalho muito para adolescente. E eu também seu público, eu não assim, trabalho muito para cabeleireiro, para ficar dando dica para cabeleireiro, sabe? Tá. Agora eu tô entrando mais nesse universo, então talvez vai aparecer um pouco dessas coisas na minha rede social. Mais sobre cursos, mais sobre educação, porque meu leque de clientes está mudando, que eu vou entrar para esse universo de educação agora. Mas antes não, eu falava diretamente para o meu cliente. Então eu estava no shopping, visibilidade, pessoas passando, rede social, eu fechava a minha conta. Eu sempre fechei minha conta. Então o shopping era uma estratégia. Estratégia, ainda é. E que deu super certo. Ainda é. Hoje eu sou âncora. Eu era lojista, hoje eu sou âncora. Isso já é uma vitória muito grande. Explica o que é um âncora para as pessoas entenderem. Um âncora, ele é um parceiro do shopping. Ele gera visibilidade de troca. Não só o shopping agrega a mim, quanto eu agrego a ele. E aí a gente está falando das americanas, né? A gente está falando das grandes empresas no shopping. E hoje você tá ali, ó. Eu tô ali maravilhoso. Deus maravilhoso. Oh, glória! A minha mãe que orou. Gil, quando você foi pro shopping, agora vamos falar dessa estrutura nova, que você até comentou no início que ainda não está inaugurado oficialmente, assim, uma festa, mas já está aberta, está funcionando, tá, gente? Quando você trouxe a ideia do bar, eu quero até que você me fale, porque eu vou te dar a minha visão. Eu achei fantástico. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer um procedimento e o Marcos ficar ali no shopping me esperando, sobrando, né? Tipo, panguando. E ali tem a oportunidade tanto da cliente ter acesso a um drink, consumir alguma coisa ali também, que às vezes passa muito tempo no salão, como do marido ou quem for acompanhar, ter a oportunidade de ser um ambiente agradável ali para todo mundo. Amor, é isso mesmo? É isso mesmo, mas não nasceu com o intuito de ser algo comercial. Eu não abriria um outro negócio agora. O bar, ele nasce da necessidade de bem-estar. O que acontece? Vocês ficam muito tempo dentro do salão. Então eu queria um ambiente onde vocês se sentissem confortáveis, onde tivesse uma comida, onde tivesse uma bebida, onde você se sentisse sem vontade de ir embora. E tivesse esse know-how, sabe? Pra ir o marido, para ir um acompanhante. Hoje o salão é muito grande, o salão tem quase 1.200 metros quadrados. Gente, isso é muito grande. Eu ainda estou perdido ainda com o processo de salão. Conta quantos colaboradores tem? Que eu fiquei... 50 colaboradores, é muita gente. E ainda está em crescimento. Então, quando eu vejo o que nasceu, a estrutura, eu me sinto extremamente grato. Então, eu trabalho com devolução. Nada é meu. Aquilo não é meu, aquilo pertence ao shopping. Eu investi lá todo o meu dinheiro, mas pertence ao shopping. Então eu sempre entendo que eu crio um ambiente de bem-estar para meu momento, para minha fase, porque eu realmente, de uma forma espiritual, eu tenho comigo que nada me pertence.
É passagem mesmo. Então eu gasto todas as minhas fichas para o bem-estar. Porque se tudo acabar, foi bom, entendeu? Você deixou ali sua marca. Foi maravilhoso. Eu Sim. deixo igual a fábula do cravo da Índia. Todo mundo joga o cravinho fora, aquele do beijinho. Mas sempre fica o gostinho, sabe? Então, por mais que te joguem fora, deixe seu gostinho. Boa relação. E nessa trajetória profissional, o que você mais aprendeu e que se hoje uma pessoa chegasse para você e falasse na área educacional que agora você está inserido, Gil, eu tô começando, você vê que é uma pessoa que tem ali uma técnica ótima, sabe maquiar, sabe fazer um cabelo belíssimo, e aí ele te pedisse um conselho dentro da sua trajetória, o que você mais aprendeu e o que você mais poderia ensinar, agora falando de ser humano mesmo? Enquanto ser humano, é só ser uma boa pessoa. É só ser honesto. Ser honesto. É só ser honesto, não tem erro. Gente, eu sou honesto ao extremo, de verdade. Eu posso falar publicamente que eu não tenho histórias que envolvem desonestidade. Eu não pratico, não convivo, não gosto. Se eu perder uma amizade ou um relacionamento é por causa dessa vibe. Não me desce. Eu tenho todos os tipos de amigos. Sim. Todos os tipos de amigos. Um beijo pros meus amigos. A gente falou também. Mas desonestidade não dá. Então, só para concluir a questão de quem está começando agora como profissional, a grande dica, acho que a grande chave é você definir o que você é realmente muito bom e mirar naquilo que você faz e deixar que as outras portas se abram ao redor, mas focar, sabe? Focar em uma coisa. Sabe? Eu faço muitas coisas, mas é porque eu tenho mais de 20 anos de carreira e as coisas foram se desenvolvendo. Mas a maquiagem abriu portas para tudo para mim. Então, eu acho que quando você foca, quando você, eu sou um maquiador maravilhoso, vou focar nisso aqui, ou sou um colorista maravilhoso, vou focar nisso aqui, eu acho que é o caminho. E ser honesto com você mesmo, com as coisas, porque também não é facinho não, tá, gente? Não é fácil. Poucas linhas de expressão, algumas rugas, uma certa flacidez, frutos desses 20 anos. E muitas noivas que você atendeu, você falou 4.000 noivas, né? Então a gente está falando de um perfil de cliente, mas você tem milhares de atendimento. E a gente sabe, Gil, que no cotidiano ali do atendimento, nem sempre as pessoas vão sair 100% satisfeitas. Tem aquela pessoa que realmente vai trazer uma energia muito pesada. E a gente está falando de gente, tá? Isso em qualquer lugar. Como que você lida com essas situações de conflito? Eu tenho uma terapeuta holística, Ludmila Caldeira, maravilhosa. E ela me ensinou uma coisa que chama blindar energia alheia. Então você faz um zíper assim, e fecha, porque você sente a energia da pessoa. Então, cabe a você fazer essa troca. Então, quando eu estou no salão, quando vocês me percebem muito material, muito não envolvido, muito ligado, é porque eu não quero fazer uma troca e eu não vou fazer uma troca. O zíper tá fechado. Tá fechado. Eu sinto, por exemplo, quando a pessoa vai com uma energia que eu posso ajudá-la, eu até corro esse risco. Que aí eu me envolvo, escuto e oriento. Porque trabalhar com beleza tem disso, sabe? Sim. Tem essa parte espiritual, tem essa parte psicológica, e que é um grande diferencial de todos os profissionais que conseguem entender e fazer essa leitura. Falar de outra forma, muitas das minhas clientes eu mandava embora porque não era o momento de mexer. Não era o momento de fazer um cabelo. Você entendia isso. Entendi isso, sempre entendi isso. Às vezes você não está pronta para você fazer uma mudança. Então você chega na hora errada e se você acha o profissional errado, você comete o grande erro da sua vida. Então, entender se a cliente está pronta é fundamental para você articular mudanças e para você tratar mesmo as pessoas. Eu já brinquei com pessoas, com o meu jeito, que eu sou muito extrovertido, quem me conhece sabe, e já ofendi pessoas assim, amargamente, nem saber que eu ofendi, apenas com o meu jeito. Então, lidar com muitas pessoas é muito complicado. Sim. Porque, igual eu te falei, eu costumo não dar muita ênfase a aplausos, porque eu também não dou muita ênfase à crítica. Essa seria a próxima pergunta. Então já fala. Concluir. Não, então já fala. Como que você absorve isso hoje, principalmente na rede social? Se acontece ou não acontece, não se você dou recebe ênfase nenhuma. Sabe aquela mensagem clássica que todo mundo manda pro cabeleireiro assim? Gente, não fiquem chateadas, tá? As minhas clientes que fazem isso comigo. Fala assim, Gil, você é o melhor. Eu acho uma bobagem. Eu acho que essa categoria de eu sou o melhor para você
Aí vai ter outro cabeleireiro que é melhor para sua coleguinha, o outro que é melhor para outra. Nós somos responsáveis pelo campo energético que nós atraímos. Então eu não consigo absorver todos os campos. Vibramos, os seres humanos vibram de forma diferente. Então eu quero vibrar positivo dentro do meu campo para quem quer estar comigo. Eu não sou e nem quero ser responsável pela insatisfação pessoal de outra pessoa. Eu não posso abraçar essas coisas. Mas entendeu? você disse que você é bem emocional, então você sente, você fica triste. Sinto, fico demais. Quando eu não correspondo, eu fico demais. Mas hoje eu sou mais blindado. Eu falo, talvez eu possa colocar isso no passado, que eu ficava mais arrasado. Hoje não, hoje eu fico arrasado, mas eu sou mais responsável. Quando você é responsável pela sua atitude técnica, você se blinda muito. Porque se tecnicamente você atendeu, você foi respeitoso, você entregou o que você vendeu, eu tento não criar estimativa na rede social grande demais. Sabe? Porque eu prefiro entregar mais do que oferecer mais e não entregar. O seu negócio é o resultado. Então, lá na minha rede social, tem os trabalhos, tem os meus clientes, mas nunca é aquela coisa... O holofote, não, né? Eu trabalho com a realidade. Então, tipo assim, eu prefiro que você chegue e eu te blinde com o meu trato, com o meu cuidado, com o meu trabalho, com a minha simplicidade e você sai feliz dessa forma, sabe? Eu percebi uma época que você foi mais para rede social e vamos falar assim, e não se habituou como as pessoas falam, bom dia, eu tô aqui e tal, e eu lembro que você fez uma live. Eu sou muito estratégico. E eu lembro que nessa live você trouxe algumas questões e foi uma live que fez muito sucesso, você lembra, né? Foi na pandemia? Você fez algumas. Eu lembro que você falou muito sobre essa questão da comparação, da rede social, do ser, ser você mesmo e tudo mais. Foi em qual contexto isso? Aconteceu algo? Você percebeu isso nas pessoas? Por que você trouxe essa reflexão? Eu sou uma pessoa muito reflexiva. Hoje eu acordei, por exemplo, reflexivo, pensando sobre a velocidade com que eu estava fazendo as coisas. Por exemplo, em dezembro eu trabalhei muito, eu fui trabalhar para uma companhia, eu recebi projetos de outras pessoas, eu abracei o mundo. E aí agora, nessa semana, eu estou sentindo o freio. E quando você não está preparado emocionalmente, você se emburaca, porque você acha que é uma questão de perda. Por exemplo, quando você está agitado demais, você está 220, você caiu para 180, você ainda está em alta velocidade, mas não significa que você parou de correr. Mas a pessoa workaholic, ela começa a se cobrar, entendeu? E eu sou muito assim, por exemplo, tipo, se eu não ocupo o meu tempo inteiro, eu acho que está faltando alguma coisa. E isso já é uma doença. Então, quando eu falo de mim, quando eu falo do meu bem-estar, eu entendo essas coisas em mim. Eu nunca vou para a internet, nunca vou gravar um vídeo pensando na emoção, no como o outro se manifesta. Eu penso em como eu me manifesto. Se eu senti inveja, se eu tive um problema, se eu agredi uma pessoa, eu sou egoísta no quesito emocional. Sabe, eu não foco muito assim na emoção do outro, só quando eu sou responsável por ela, óbvio. Mas eu não foco muito na vida do coleguinha, não. Sabe, vou fazer isso para impressionar fulano. Não, eu gostaria de ter um enredo onde que todas as pessoas se abraçassem, fossem amigas, teletubbies, para sempre. Mas as coisas não são assim. Tem energias que não são compatíveis. Tem pessoas que, por exemplo, quando você é do mesmo ramo, a energia é simplesmente a energia da cobrança ou da inveja mesmo, de achar que não bate, de achar... eu odeio esse negócio de ir pra internet e achar que um tá falando pro outro, ou tá linkando... Não, eu sou muito direto. Quando eu preciso, eu vou e falo, eu dou nome, sobrenome, endereço e tudo. E aí eu não vou na internet, eu procuro as pessoas. Eu vou na... Você nunca teve... Se eu tenho um bafão, eu vou na casa da pessoa. E a gente nunca viu assim, você em polêmica, no sentido assim de negócio de fofoca, que em Patinga tem site de fofoca, essas coisas. Então igual não eu precisa, te falei, né? gente, eu falo assim, eu respeito todas as pessoas, inclusive, tipo assim... Eu, sei lá, como se eu tivesse um terceiro olho. Eu vejo quando uma pessoa tem um assunto midiático e ela cria um assunto midiático, é pivô de midiático em função de mídia. Eu respeito. Esse é uma nova pessoa do mundo. É uma pessoa dessa vibe aí, um personagem. E as pessoas compram, Só que eu sou uma pessoa que não lido bem com isso. Eu não lido bem com personagens nesse quesito. Sabe, eu construí o G9 para ele sustentar o peso do salão. Mas esse personagem que mexe com
com caráter, com moral, com a vida do outro, aí eu não dou conta. Aí eu prefiro não participar, sabe? Se eu sentir, igual eu te falei, pode ser qualquer pessoa, da mais simples à mais refinada. Se eu sentir que eu te machuquei, aí acabou pra mim. Eu parei de brincar, sabe? Tipo assim, eu adoro me divertir em roda, mas quando alguém machucou, eu paro na hora, entendeu? Já não tem graça. Não tem graça mais pra mim. Sim. Eu sou muito atento a isso. Sim. Inclusive, eu acho que eu ia brilhar no Big Brother se eu fosse. Porque eu Tem sou muito estrategista. Não, eu sou Boninho, muito você que tá me assistindo. Gente, eu sou muito estrategista e eu acho que eu consigo perceber situações. Sabe, lá no meu salão mesmo a gente brinca o tempo inteiro. Eu falo coisas com os meninos, meus auxiliares, se vocês gravassem, vocês podiam me processar. Por causa das brincadeiras que a gente faz. Mas é porque tá num campo onde a gente se permite isso. Mas às vezes, dentro de uma brincadeira, eu percebo que alguém machuca, aí eu paro. Sim. Você pegou aí um assunto falando de ambiente de trabalho, né? Da sua relação com o pessoal, com a sua equipe. E a gente sabe que salão tem uma fama... Você quer mais água? Pega aqui pra mim, por favor. Fabrício vai nos auxiliar. Produção. Que chique. Gatinho, uma água, por favor. A gente sabe que o ambiente de salão, ele foi conhecido, mal conhecido, né? Por ser um ambiente de fofoca, um ambiente pesado, onde as pessoas vão lá para saber da vida do outro, principalmente em bairros, né? Isso aconteceu há muitos anos. Então, como que você quebra isso? E como que você treina mesmo a sua equipe? Ou treina, ou fala, ou... O que você faz para isso não acontecer? Eu acho, tipo assim, de forma objetiva. É muito importante a gente falar isso agora, mas também é muito importante que a gente dizer que isso é um texto que não pode se aplicar, que não se aplica mais. Sabe? Esse salão, esse contexto, esse lugar, que pode ser qualquer lugar. Pode ser um consultório de dentista que é um resbosteio, todo mundo fica falando ali da vida alheia. Eu acho que essas coisas têm a ver com conduta mesmo. Com como você vê o outro, com como você sente o outro, com como você não se preocupa com a energia do outro. Eu não sou essa pessoa, não. De verdade. Mas você intervém se acontecer. Claro. Você fala, você ensina. Absolutamente. Igual, por exemplo, minha equipe é uma equipe de 50 pessoas. Tem gente nova, gente entrando agora, tem gente velha. Então, seria hipocrisia minha falar que não acontece. Acontece. Não, em qualquer lugar. Quando tem assuntos polêmicos das blogueiras da cidade, o salão recapitula aquilo em segundos, né? Mas eu acredito que existem conteúdos que foram feitos para você discutir, criticar. Por exemplo, você é uma influencer digital. Você colocou lá que você é uma figura pública. Você se dar o ar da graça para ser discutida. Não tem como você... Entendeu? Você não criou ser um comentada. Você criou um Exatamente, universo, entendeu? sim. Para isso, entendeu? Então, sim. Você é ferramenta disso. Então, como eu não gosto de ser ferramentas dessas coisas, e eu não gosto... As minhas clientes também não. O meu cliente hoje é um cliente muito... Meu cliente é maravilhoso. Eu sou presenteado com o meu cliente. Que bom, então, meu cliente não tem essa energia. E uma dica que eu vou dar para você que é dono de salão de beleza ou de qualquer coisa que convive num universo desse. Quando você for falar de algo, dá um diagnóstico. Fala do cabelo do seu cliente, fale da pele do seu cliente, fale de coisas que você está vendo que é bom para a vida dela. Interessante. Gaste o seu tempo se autopromovendo o seu profissional. Que assim você não vai ter tempo para articular outras coisas. Você vai estar fazendo venda, você vai estar vendendo um produto, você vai estar indicando uma coisa boa. Então, gaste o seu tempo fazendo diagnósticos maravilhosos. Isso mesmo. Tem alguma coisa de curiosidade da sua vida agora que as pessoas não sabem? Uma mania, um gosto, que é uma coisa atípica? Eu sou hétero, Gil Minogue é um personagem que eu criei. Gente, é verdade! É verdade, eu sou casado, tenho filho e tudo. Você não acreditou, né? Você tá passada? Não. Tá passada? Ai, Pois é. claro que eu não acreditei. Tudo uma questão de personagem. Cada um trabalha o seu personagem. Não, agora falam de verdade. Gente, aqui Ele fala sério, gente. Ô, gata, eu sou uma atriz da Globo. Quase que eu acreditei. Deixa a Gabriel saber disso. Eu não tenho Deixa muitos Gabriel segredos, saber. não. Gabriel é meu marido, gente. Eu não tenho muitos segredos, não. Não, acho que não. A pergunta era se tinha alguma se tem coisa uma mania. que as pessoas não uma sabem. mania, por exemplo. Sei lá, durmo de meia. Uma mania, assim, que é uma coisa diferente, que é do Gil. Que você não fala isso na internet. Eu só durmo se o lençol for claro. Só vou trabalhar, só entro no salão com o pé direito. Uma superstição. Você falou que gosta de misticismo. Eu sou uma pessoa de fés múltiplas.
Porque eu passei por várias religiões na minha mesmo? vida. Tipo assim, eu nasci no catolicismo, depois fui para a igreja evangélica com as minhas irmãs, aí depois eu tive um namorado Tem espírita. quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos maravilhosos. 5 irmãos? Somos completamente 2 homens, 2 mulheres e eu. É. E eles Casa estão é onde? divididinho. E eles estão onde? Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, tem Ai, outro que mora mora ainda, lá você na falou dele no fazenda início. e tem 2 irmãs maravilhosas que eu amo. Uma mora em Timóteo e a outra mora aqui em Patinga. Ai, que legal, Que Gil. são exemplos maravilhosos. Muito da minha vida foi inspirado pela minha irmã mais velha. Até eu me tornar adolescente, entender das coisas, eu queria ser ela. Então, Um suas beijo irmãs- pra você. Acho que eu nunca falei isso pra ela. Minha irmã Maria Elisa. Ela era professora, eu fiz letras também por causa dela. Eu me inspirava nela. Eu acho que eu era criança apaixonada por ela. Eu legal. via ela assim e a imagem dela pra mim era tudo. A forma como ela era independente. Porque eu não nasci no meio de mulheres independentes. A forma como ela desafiava situações. O meu pai. Eu acho que você sempre inspira uma pessoa quando você é forte. E às vezes você nem percebe isso. Mas você sempre inspira. Você não precisa ser alguém ou gigante para você inspirar. Às vezes a sua energia, o seu jeito, as suas decisões inspira. Sim. Então essa é minha irmã. Um beijo para você. E aí elas são da Nunca igreja. te dia isso. São A da minha igreja. irmã é evangélica, essa já não é mais. Essa Aham. era da igreja evangélica, não é mais. Aí você passou por várias. E aí passei por vários contextos. E aí, há uns 6 anos atrás, eu li um livro que chama Muitas Religiões. Esse livro é incrível, leiam. E esse livro fala das positividades e negatividades de todas as religiões. Aí, todas mesmo. E aí tem lá os capítulos das cristãos, do cristianismo e de outras religiões. E esse livro abriu muito a minha mente sobre entendimento de consciência. Então eu penso assim, eu sou aquilo que eu acredito. Eu manifesto aquilo que eu preparo para mim mentalmente, sabe? Tipo assim, o seu céu e o seu inferno é a sua consciência astral. É claro que eu respeito todas as probabilidades de religiões, eu sou cristão inclusive, mas eu acho que você que cria a sua atmosfera de Sim. pecado, sabe? Se você está fazendo algo, independente da sua religião, se está fazendo algo, você acha que é pecado, aí você vai lá e comete, é aí que você cai, entendeu? Então, assim, dos meus hábitos, eu acho que não tem nada de muito inusitado. Eu sou um procrastinador, porque eu queria ser organizado, eu queria malhar. Então você não é organizado, não, pode ser algo nesse que as quesito pessoas- não. A pessoa que habita dentro de mim não é a mesma Não é pessoa que habita fitness. fora. Porque eu queria ser fitness, eu queria ser muito... Gente, eu não faço produção pra nada, é em mim. Eu sou muito aquele negócio do espeto de pau. Até porque eu acho que eu não gosto de competir com a minha cliente, sabe? Eu Certo, gosto você- de me posicionar. Eu acho que muitos profissionais competem, causa esse ranço na cliente, sabe? Tipo assim, é claro que a gente tem que se apresentar profissionalmente o melhor que você pode para valorizar estar com o seu cliente. Eu faço isso de uma maneira que eu acho coerente, mas eu não tento me colocar no mesmo universo que ela não. Aí volta pro holofote, né? A Não minha é cliente você. é o pedestal. Eu não gosto de me sentir estrela nas ocasiões, não. Eu gosto de colocar o meu cliente nesse papel. Ai, que legal. E quais são os próximos passos? Você falou aí que você vai... Não. que você está representando agora uma empresa e tal. Quais são os Aham. próximos passos, Gil? Então, eu estou trabalhando como diretor criativo na Mirra Cosméticos, que é uma grande empresa, que é uma aposta de mercado mundial, que eu torço muito que eles legal. consigam os objetivos E deles. e daqui, é né? uma família maravilhosa. Maravilhosa. A gente costuma achar que santo de casa não faz milagre, mas a Mirra faz. E eu espero trabalhar com eles bastante tempo, mas também se eu não trabalhar com eles bastante tempo, eu tenho muitos planos para mim enquanto pessoa, equipe, quero ser uma pessoa multidisciplinar. Eu quero abraçar agora a parte da missão, porque eu já me construí, eu já me realizei. Quando eu falo isso é forte, mas eu já me realizei, gente. Eu me sinto muito realizado. Não tem nada ali no salão que eu acho que eu deveria fazer, ou um lugar que eu deveria ir, ou um curso, não. Eu já me sinto completamente... Eu não sei quantas pessoas aí se sentem dessa forma e como eu posso ressoar isso, mas eu já sou realizado. Então agora eu estou virando a página de entrar para campo de missão da vida. Tipo assim, qual é a missão? Tipo assim, por que eu cheguei nesse lugar? Então eu estou querendo devolver. Então eu quero entrar pela parte da educação, ensinar as coisas que eu aprendi, sabe, repartir isso antes que acabe, que ressoe no universo. Legal. Porque, principalmente na minha área, tem grandes profissionais da beleza hoje no mercado, mas a gente foi moldado a ferro e fogo.
Então, hoje não, hoje já dá para ensinar, tem conteúdo na internet, tem gente explicando, tem gente ensinando, sabe? E eu quero fazer um ensino categórico, não quero ser aquela pessoa de chamadinha de rede social, venha que eu vou te ensinar para ganhar dinheiro, não é isso. Sabe, eu realmente quero ter um compromisso com a educação. Por isso que eu estou no papel de diretor, não de educador, porque eu queria criar um time. Sabe, o meu sonho era criar um time educacional que ensinasse de forma multidisciplinar. Maravilhoso. Então, pra gente finalizar, nossa última pergunta, nossa, foi assim, né? Ninguém sentiu aqui, Será? Foi super tranquila, leve, maravilhoso. Qual que é a marca que você quer deixar na vida das pessoas, Gil? Como que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado. Eu não quero ser... Se eu já magoei, se eu já feri, se eu já ataquei algumas pessoas, foi por imaturidade. Porque hoje eu quero ser lembrado de uma forma amigável, amável, tranquila, sabe? Uma pessoa humilde no quesito total. De pedir desculpas, de se entender, mas principalmente de colocar no meu lugar. Só quero ser uma pessoa humana. E queria que tivesse muitas outras pessoas humanas com menos bobagens. Sabe, menos chiquezinhos, menos posicionamentos, menos cadeias, menos tudo, sabe? Eu quero ser lembrado, Mara, eu sou honorário da cidade, eu quero ter um nome de rua. Tô brincando. É verdade, você é cidadão honorário. Desculpa aí, Brasil. Pode tirar o nome da Avenida Brasil e colocar Avenida Gilmirau. Nossa, tá ótimo. Vai ser maravilhoso. Avenida do Shopping. Mas eu também não quero não, porque diz que você só tem nome de rua quando você morre. Ah, então. Então eu tô fora. Então não quero nome de rua. Gente, eu quero te agradecer primeiro, né, Gil? Eu tenho certeza que todo mundo amou, se divertiu aqui até o final, como nós aqui do estúdio. Então, assim, o que você fala, realmente você traz, que é uma energia leve, uma energia divertida, faz com que o ambiente seja melhor. Então, essa marca eu acredito que você já alcança em muitas pessoas. Então, te agradecer, te parabenizar pela história, que é maravilhosa. Muita gente vai, assim como eu, vai ouvir e vai poder acompanhar na memória a trajetória, porque eu acho que Ipatinga cresceu, foi vendo o seu crescimento, foi acompanhando. Muitos profissionais se inspiram em você. Filho de Ipatinga. Então, assim, te desejar todo sucesso. E também dizer que para mim, né, foi um prazer, um privilégio. Eu quero te falar uma coisa. Tá. Você é muito boa. Obrigada. Desde o passado até agora. Ai, obrigada. Nossa, você é jornalista? Meu amigo, não. Nossa, você é muito boa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sempre adorei. quis fazer essa parte da comunicação, mas eu nunca tive, assim, como fazer. Aí encontrei Fabrício, a gente é amigo, e aí... Foi dando certo, mas eu tô feliz, assim, fazendo o que eu faço. E poder também trazer isso para as pessoas, porque é o que você falou da Mirra, e eu acho isso muito. Ipatinga é tão rico de gente boa, de bons profissionais, de gente Eu amo essa cidade, Nossa, gente, eu amo Ipatinga. Tem muitas estrelas aqui. Eu poderia ter escolhido qualquer lugar. Eu também sou bem feliz qualquer em Ipatinga. lugar do mundo para viver. Eu amo essa cidade. Nossa, eu adoro eu também. aqui, Acho que verdade. Ipatinga é bem completo, assim. A gente é uma capital no interior, sabe? Eu também compactuo com você. Então é isso, pessoal. Tá aqui o Gil. Espero que vocês tenham amado, assim como eu, assim como o Fabrício. E eu quero convidar vocês para fazerem a sua inscrição no canal, né, Gil? Para vocês poderem receber os nossos conteúdos. A gente posta também nas redes sociais e no YouTube os nossos podcasts. Eu não poderia deixar de agradecer também ao nosso grande patrocinador. Nós falamos aqui, né, de empresas regionais que têm destaque nacional, e a Tríade, ela vem se destacando como a internet mais rápida do Brasil, gente. É um privilégio. Então a gente tem grandes nomes aqui, Tríade e Gil Minogue. Então é isso, pessoal. Continue conosco e não se esqueça, colabore!